a eleição do Lula? O que muda em relação ao seu patrimônio? O que muda em relação à construção de uma holding familiar e a manutenção disso aí com a eleição do Lula? E eu separei, pessoal, 3 pontos que eu quero destacar para vocês a respeito disso. Tá? 3 possibilidades, 3 coisas que podem acontecer ou que vão acontecer. Eu trouxe uma possibilidade que é remota de acontecer, uma outra possibilidade que é possível que aconteça, ou seja, pode ou não pode acontecer, e uma terceira possibilidade que é provável que aconteça, que muito provavelmente vai acontecer aí nos próximos anos, que inclusive a gente até falou dela durante a palestra. Mas antes disso, de falar dessa, vou começar pela remota, pela possibilidade remota. Muitas pessoas, a gente conversou, eu conversei com várias pessoas aí, e as pessoas estavam preocupadas com a propriedade privada, com possível ataque de propriedade privada. E essa é a possibilidade que eu classifico como remota de acontecer. Eu acho muito pouco provável que exista um ataque à propriedade privada no Brasil. Porém, vamos aí falar em suposições, né? Vamos supor que acabe acontecendo esse ataque à propriedade privada no Brasil. Se isso acontecesse no Brasil, isso se daria através da imposição de uma dificuldade financeira às pessoas. E aí eu não falo só de pessoa física, mas também a pessoa jurídica, mas as pessoas em geral, né? Esse ataque à propriedade privada ele se daria através da imposição de uma dificuldade financeira às pessoas em geral, através de um aumento substancial da carga tributária e através de uma grave crise financeira que colocariam as pessoas em uma situação de inadimplência. As pessoas então não conseguiriam aí pagar suas dívidas, pagar os seus impostos e, se for o caso, não conseguiria pagar financiamento, suas dívidas financeiras por conta de uma grave crise financeira. E aí o que acontece? O Estado, como credor dos tributos, dos impostos, ele utilizaria de uma ação judicial, um meio que já existe, uma ação judicial que já existe, que é legal hoje, tá? Que é a ação que o Estado utiliza para cobrar suas dívidas, para cobrar o seu crédito, que é a execução fiscal. Então o Estado viria, através de uma execução fiscal, cobraria aquela dívida, e aí sim, os devedores não tendo condições de pagar aquela dívida, o Estado atingiria, já existe a previsão legal para isso, a previsão para isso acontecer, o Estado atingiria o patrimônio pessoal das pessoas físicas, o patrimônio das empresas, para poder satisfazer aquele crédito que ele tem, para poder pagar esses tributos que seriam devidos para o Estado. E aí sim, haveria uma expropriação do patrimônio, da propriedade privada em favor do Estado, mas eu imagino que isso só aconteceria dessa forma, tá? Mas vamos pensar um pouquinho, pessoal. Mesmo que isso aconteça, a holding familiar, ela traz a holding familiar é a proteção ideal para isso. Por quê? Você imagina, como eu já falei, você passa seu patrimônio para uma célula cofre que não faz nada. Ela serve só para guardar o seu patrimônio. Essa célula cofre não tem atividade financeira, não tem atividade econômica. Ela não faz nada, ela não faz nenhum aluguel desses imóveis. Certo? Se você tiver imóvel que é alugado, você vai fazer como pessoa física através de uma outra célula que vai ser criada especialmente para fazer a atividade de locação de imóveis. Então, a célula cofre, ela não tem qualquer atividade econômica. Então, eu já respondi, ela não tem que pagar nenhum imposto. Se ela não tem que pagar imposto, então ela se livra do problema do aumento da carga tributária. Certo? Ficaria exposta a um
possível aumento da carga tributária do IPTU e do IPVA, mas a própria Constituição ela veda que os tributos sejam usados com o objetivo de confiscar patrimônio. Então, o IPTU e o IPVA não podem aumentar tanto de forma a que haja um verdadeiro confisco do patrimônio, que esse patrimônio ele seja levado pelo Estado só para pagar aqueles tributos. Então isso não vai acontecer porque a Constituição veda e para isso acontecer teria que mudar a Constituição, tinha que fazer uma nova Constituinte, porque isso é cláusula pétrea da Constituição. Então não vai acontecer, não vai, a holding familiar não vai sofrer as consequências de um aumento de carga tributária exagerado, um aumento dessa amplitude da carga tributária. O patrimônio continua protegido contra esse problema. E também, como a holding familiar não exerce nenhuma atividade financeira, atividade econômica, né, essa célula cofre, ela também está protegida de uma crise financeira. A partir do momento que ela não contrata com o banco, que ela não tem que pagar fornecedor, não tem que pagar funcionário, ela não faz nada, então ela está protegida de de uma eventual crise financeira. Então, por mais remota que seja a possibilidade, por mais improvável que haja um ataque à atividade, à propriedade privada, dessa forma, através do aumento de impostos, através de uma crise financeira, para que o Estado atinja o patrimônio pessoal e use esse patrimônio para pagar o seu crédito tributário, ainda assim, na holding familiar, seu patrimônio fica protegido contra esse problema. Beleza, pessoal? E o segundo ponto, a segunda possibilidade que eu separei, que eu quero falar para vocês, é aquela que é possível de acontecer, que pode ou não acontecer, porque inclusive fez parte do plano de governo do Ciro Gomes, que era que era a criação do imposto sobre grandes fortunas, né? O Ciro Gomes chegou a falar sobre isso nos debates, na televisão por aí. Ele previa lá, não sei, não fui atrás para ver, mas era alguma coisa assim de patrimônios superiores a 50 milhões de reais seriam tributados com, não sei se é 0,5% ao ano desse patrimônio para pagamento do imposto sobre grandes fortunas. E então, se tinha no plano de governo do Ciro Gomes, pode muito bem ser criado, porque já existe previsão constitucional para a criação desse imposto, só que a Constituição, o que ela faz é só prever a criação. Para que realmente seja criado o imposto, é preciso que o Senado, o Congresso Nacional, crie uma lei sobre esse imposto, regulamentando tudo e dizendo que está criado então um imposto sobre grandes fortunas. E isso já há mais de 30 anos que existe essa previsão na Constituição, mas a lei nunca foi criada. Não é interessante para quem é muito rico, porque vai ser cobrado do seu patrimônio, mas já existe a previsão constitucional, então pode acontecer. E é um imposto que existe ao redor do mundo aí, em diversos países, certo? E então é uma coisa que é possível acontecer no Brasil, só não aconteceu até hoje porque não teve motivação política para isso. Se em algum momento isso acontecer, tiver essa motivação política, se os políticos tiverem esse interesse, eles poderão criar sim um imposto sobre grandes fortunas. E o que acontece? A história, a legislação do imposto sobre grandes fortunas ao redor do mundo nos dá aí umas ideias sobre como vai ser isso aqui no Brasil também, porque a legislação brasileira, na verdade, ela é cópia de legislações de outros países, né? O que a legislação do imposto sobre grandes fortunas ao redor do mundo nos fala? É que esse é um imposto que é cobrado de pessoas físicas, que ele não é cobrado de pessoas jurídicas. Então, da mesma forma, as pessoas, quando passam o patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica, para dentro de uma holding familiar, para dentro de uma célula cofre,
esse patrimônio também ficaria protegido e não seria tributado pelo imposto sobre as grandes fortunas. Mas aí, se você me perguntar, mas a pessoa que passa o patrimônio para dentro da célula cofre, ela recebe em troca, ela não tem o bem, mas ela tem ali cotas do capital social daquela pessoa jurídica. E as cotas, elas, como a gente viu no exemplo lá da palestra, elas têm o mesmo valor que o bem integralizado tinha sido escriturado lá no imposto de renda. Só que tem uma coisa que o direito empresarial nos permite fazer, que é criar uma pessoa jurídica por um valor, digamos, se você tem um patrimônio, independente do valor, se você cria uma pessoa jurídica com capital social de 100 mil reais, por exemplo, nada te impede, não existe nada na lei que vai te impedir inclusive tem permissão para isso, tem previsão legal para isso. Você pode pagar esses 100 mil reais de capital social com um patrimônio que vale mais do que 100 mil reais, certo? A legislação nos permite fazer isso. Então, independente do valor do seu patrimônio, se a gente fizesse, como nesse exemplo, você ficaria com cotas do capital social daquela empresa no valor de 100 mil reais. E aí faria a doação disso para os seus filhos, que teriam 100 mil reais de patrimônio lá no imposto de renda deles, que seriam as cotas da holding, certo? Então, esse sistema permite que haja uma proteção também contra o patrimônio, contra o imposto sobre as grandes fortunas, porque, como a gente viu no exemplo, as grandes fortunas são aí a questão de muitos milhões de reais. Então, numa holding familiar, é possível você trabalhar dessa forma, escriturando ali no patrimônio pessoal somente um valor menor de cotas do capital social dessa pessoa jurídica. Então, há uma proteção também quanto a essa possibilidade aí do imposto sobre as grandes fortunas no Brasil. E a última possibilidade, pessoal, que é a possibilidade provável de acontecer, que eu inclusive falei sobre ela lá no dia da nossa palestra, na quinta-feira passada, que é a respeito do aumento do imposto sobre a herança e doação. Se você ainda não sabe, o imposto sobre a herança e doação é o mesmo imposto, é o ITCMD. Ele incide lá quando uma pessoa falece e vai transferir o seu patrimônio lá no inventário, que é a herança, quando os filhos vão receber esse patrimônio como herança, eles vão ter que pagar o imposto, o ITCMD, sobre a herança, mas também quando os pais doam patrimônio para os filhos, esse é o mesmo imposto, ele incide sobre o valor da doação desse patrimônio. Tá? E, como eu já disse para vocês lá na palestra, isso é feito, quem estabelece a alíquota do imposto sobre a doação no Brasil, que é uma das menores do mundo, que é de 8% apenas sobre o valor do patrimônio, quem estabelece isso é o Senado Federal através de resolução. Por que eu falo apenas só 8% que é a alíquota? Porque ao redor do mundo todo a alíquota desse imposto é muito mais alta, é muito maior do que aqui no Brasil. A gente viu que na França é 60%, nos Estados Unidos não sei se é 40% ou 50%, no Chile é 25%. Então a gente está repleto de exemplos aí de impostos sobre herança em valores muito maiores do que os cobrados no Brasil, que já são altos, mas mesmo assim são menores do que ao redor do mundo, aqui no Brasil. Então, a tendência é que esse imposto aumente. Já existe, então, uma resolução, um projeto de resolução no Senado Federal para aumentar esse imposto. Tá? O Senado Federal precisa só aprovar uma nova resolução, e isso é muito fácil para eles aprovarem, pode acontecer de um dia para a noite,
da noite para o dia, de um dia para o outro, e eles podem aí aprovar uma nova resolução aumentando esse imposto aí para 20%, 24%, seja quanto for. Existem propostas para aumentar para até 20% hoje, mas pode ser inclusive mais. Mas esse aumento de imposto vai incidir lá no inventário, então se eu não deixar meu patrimônio ser exposto ao inventário, não vou sofrer com esse aumento. Esse pensamento está correto, desde que você tome uma atitude rápida. Como eu disse, o imposto, acabei de dizer, o imposto sobre a herança é o mesmo imposto que incide sobre a doação. Inclusive, é o mesmo imposto que incide sobre a doação das cotas da holding familiar para os filhos. Então, os procrastinadores que deixarem mais para frente para construir o seu sistema de holding familiar podem também pagar mais caro se no dia que eles decidirem fazer isso, o imposto sobre a doação tiver aumentado, certo? Então, o meu conselho para você é que você não perca seu tempo, não corra o risco de, sem querer, cair no grupo dos procrastinadores, pensando que se você deixar para fazer isso mais para frente, está tudo bem, porque vai ser do mesmo jeito. Não vai ser do mesmo jeito, tá? O imposto, como eu disse, o imposto sobre a herança e a doação é uma possibilidade, não é uma possibilidade, é uma probabilidade, é provável que isso aconteça, certo? É questão de tempo esse imposto aumentar, então isso vai acontecer, isso aconteceria independente de uma mudança no governo, tá? Então, se você esperar para construir, talvez no ano que vem, esse sistema de holding familiar, é muito possível que esse imposto já tenha aumentado e que você vá pagar mais caro ainda para construir o seu sistema de holding familiar.